Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e trazer algumas reflexões que acabou esse debate, essa roda dialogada, acabou ficando com esse título de discursos, textos, contextos e conjunturas. Que quer dizer muita coisa e a gente tem que tomar cuidado porque coisas que querem dizer muita coisa podem não dizer nada. Então, vamos precisar um pouquinho mais o que a gente está trabalhando. Inclusive, esse título foi construído coletivamente no GT, porque a ideia era a gente fazer uma reflexão sobre qual o sentido da educação popular hoje, e aí eu quero focalizar um pouco no termo popular, o que é que essa palavra, que não é nada inocente, nenhuma palavra né? Mas o que ela traz quando a gente fala educação popular e saúde, como é que isso foi pensado em algum tempo, como é que a nossa caminhada vem se constituindo, e a partir dos desafios que se compara o desenvolvimento de uma educação de caráter emancipatório. Então, eu fiquei lembrando que a caminhada de quase todos nós na educação popular quase sempre não começou com esse nome de educação popular, né? Muitos de nós veio atuando, por exemplo, na formação na área da saúde, dentro de comunidades, aí no campo da saúde pública ou da saúde coletiva. Muitos se aproximam da educação popular por esta via e desenvolvem ações de educação popular, mas nem podem nem estar sendo chamadas de educação popular. Alguns de nós que têm uma caminhada um pouco mais histórica, né, digamos assim, do ponto de vista da longura do tempo, né, começamos como uma forma de trazer um refúgio de resistência mesmo para a tessitura de novos modos de fazer saúde em conjunturas mais difíceis, especificamente durante o período da ditadura militar aqui no Brasil, né? Nós vivíamos um momento no qual se discutir participação popular era algo que tinha que ser feito clandestinamente, né? E havia um conjunto de instituições e movimentos que agiam mais ou menos clandestinamente, mas não deixaram de produzir debates, reuniões, né, de buscar uma resposta coletiva, né, para enfrentar as dificuldades gerais e da área da saúde, né. Eu, pessoalmente, comecei trabalhando muito ligado ao movimento da teologia da libertação. Eu morava em Petrópolis, né, Leonardo Boff era frei e conduzia processos de participação junto à comunidade de debate, né? Leitura orante da Bíblia, eram práticas religiosas, mas profundamente políticas também, e comprometidas com a ideia de que a população poderia tomar as rédeas das suas relações sociais, dos modos de produzir e de produzir saúde também. Eu acredito que outros também começaram dentro dessa perspectiva, Eymar, né? Eu não sei se Fleury também teve aproximação com essa vertente progressista, né, da Igreja Católica. Mas certamente esse campo foi um campo muito fértil. Mas, junto com isso, a gente tinha também um aspecto importante, que era a formação de profissionais de saúde, principalmente no nível da residência na época. E mais, naquele momento, havia uma residência na área de medicina familiar e comunitária muito forte. Então, eram as residências de medicina comunitária, que se chamavam, né? E que se alinharam também com esses processos desenvolvidos pela Igreja. Então, a gente atuava juntos e alguns marcos da própria Organização Mundial da Saúde, né? Em especial a Carta da Conferência Internacional de Alma-Ata, que foi celebrada na Rússia, na cidade de Alma-Ata, em 79, se eu não me engano, trouxeram alguns nortes importantes que ajudaram a convergir energias, vontades, práticas, saberes em torno de ações de educação popular e saúde, marcadamente formação de agentes comunitários de saúde e a conformação de movimentos mesmo locais de saúde, associações de moradores e movimentos também ligados a grupos
culturais específicos. Então, movimento da população, alguns movimentos indígenas também foram se conformando. O movimento da luta no campo, na verdade, é um movimento mais antigo, que também ganha um certo fôlego, né, com esse apoio das pastorais da terra, e também vem se reconfigurando, mas tem uma história mais longa. E todo mundo, de alguma maneira, fazia educação popular, mas a gente não falava que era educação popular. Esse termo só ganhou mais concretude já nos anos 90. Né? E aí a gente pode fazer uma primeira pergunta, assim, o que é que esse popular quer dizer? Né? Eu fico me lembrando também de outro aspecto interessante, que em muitos países não se usa esse termo. Esse termo parece ser algo que não é corrente no uso nem acadêmico, nem dos movimentos, e de alguma forma para alguns soa como algo ultrapassado. Então, acho que essa é uma questão que a gente tem que debater, né? Qual é a educação popular que faz sentido hoje, à luz das conjunturas que a gente vive hoje, das questões que a gente precisa enfrentar hoje. Então, é uma prática, é um campo de práticas e reflexões que precisa ser atualizado constantemente. Né? Então, me lembro especificamente do professor João Riscado Nunes, da Universidade de Coimbra, que quando veio ao Brasil, há alguns anos, entrou em contato com a gente e disse que tinha muito interesse em conhecer mais sobre educação popular, porque esse termo educação popular não circulava em Portugal e na Europa de uma forma geral. Então, é curioso, né? E circula em alguns outros países muito voltados para grupos específicos, vulneráveis. Então, população indígena, populações migrantes. Né? Mas, quando a gente fala popular, a gente está incorporado como a ideia do outro, né? Que eu preciso educar. Aquele outro que precisa ser educado, que tem uma necessidade educativa, que muitas vezes quem identifica essa necessidade é o profissional de saúde, ou o técnico, ou o acadêmico. Né? Então, existe um senso comum, utilizando aí um termo do filósofo Karel Kozik, que é uma visão pseudo-concreta do mundo, né? De que as populações pobres, marginalizadas, periféricas, é sempre um desafio nomear, né, esses grupos que são marginalizados dentro do modo capitalista de produção. Né? Essas pessoas têm necessidade de serem educadas. E, portanto, nós iremos educá-las. E a educação popular, então, é uma forma ou um jeito, muitas vezes acaba se restringindo a metodologias que soam como mais populares. Então, e aí eu estou fazendo uma crítica a esse modo de ver a educação, que eu acho que é ingênuo, inclusive, é ingênuo, é arrogante, mesmo, nessa ingenuidade acaba sendo arrogante, e efetivamente não é o que nós, né, que viemos construindo essa caminhada da educação popular e saúde, entendemos como educação popular. Mas é muito frequente a gente encontrar esse tipo de visão. Então, eu dou aula, digamos, para o segundo período, ou para o primeiro período na faculdade de enfermagem da UERJ. E logo no início, esses alunos fazem uma visita às comunidades. E quando a gente retorna e retira deles impressões, as questões, uma das primeiras coisas que aparece é isso, a falta de educação para a população. Né? Só que nós estamos falando de um mundo hoje onde circulam muitas informações, onde, se algum tempo atrás a gente poderia falar que o acesso à informação era realmente desigual, hoje a gente tem que repensar se é o acesso ou se é que informação também que anda circulando. Né? O acesso a que informação, precisa sofisticar e aprofundar um pouco mais. E, certamente, é uma visão pseudo-concreta. Né? Falta educação, se eu educar, vai resolver o problema da saúde. Né? E a gente sabe que não passa por aí. Então, esse popular é um termo que a gente tem que cuidar. A gente tem que deixar claro qual é a ideia de educação popular que a gente quer defender, né? Que não é apenas, não se restringe a uma questão médica, e ela se reconfigura em cada conjuntura e cada caminhada nos processos de educação popular, mas existem nortes comuns também. Né? E não foi com essa perspectiva, isso é uma coisa que eu coloquei no texto, de nós e eles, que esse campo se constituiu.
né? E a gente tem alguns valores que convergem muito fortemente no pensamento de alguns autores que nos são muito caros, como Paulo Freire, Carlos Brandão, na área da saúde, o professor Vala, o professor Eymar, né? Pessoas que vieram desenvolvendo reflexões que fazem convergir todo esse desejo, esse anseio por um mundo mais justo, mais humano, de relações mais igualitárias, onde as pessoas possam cumprir aquilo que Paulo Freire chama de vocação para ser mais. Isso pode ser entendido por alguns, né? E aí é uma ressalva que eu fiz também no texto, como o basismo, de achar que todo conhecimento popular na área da saúde é válido. Esse válido também tem que ser trabalhado, né? Eu não vou resolver os problemas de saúde com o conhecimento popular, mas tampouco eu vou resolver alguns problemas de saúde, principalmente aqueles que estão mais fortemente enraizados em processos de determinação social da saúde. Eu não vou resolvê-los apenas com conhecimento técnico. Preciso que a gente tenha muito claro isso, porque se nós reconhecemos que os processos de saúde e doença não são apenas da ordem do biológico, né, do corpo medicalizado, né, do corpo biológico, que eles têm né, está ligado a processos sociais de determinação, nós temos que pensar que a educação popular precisa descer até esta raiz dos processos de determinação social. Então, por exemplo, né, é uma discussão que é muito feita lá no CEST, no Centro de Estudos Saúde Trabalhadora e Educação, a Ecologia Humana da Fiocruz, né? É a Kátia Reis, uma professora de lá, ela tem uma discussão sobre educação popular, o pensamento de Paulo Freire, saúde do trabalhador, né? Porque na saúde do trabalhador fica muito óbvio os limites de uma educação que fica apenas, por exemplo, nos modos de organizar o ambiente de trabalho, ou nos modos de resolver a ergonomia, né? Ou de resolver os problemas quando aparecem do trabalho, e não vai na raiz dos modos de produzir o trabalho, né? Que tem a ver também com os modos de produzir a riqueza, o bem-estar da sociedade, não chega a tocar, né? Muitas vezes a saúde do trabalhador ela acaba se limitando ao que se chama de saúde ocupacional, né? Mas as pessoas podem achar que estão fazendo educação popular porque lançam mão de metodologias diferentes, teatro, jado, mais informal, né? E nesse caso eu acho que a gente tem que estar atento e tem que estabelecer uma crítica de qual é o alcance em termos de se trabalhar os processos de determinação, né? Então, se eu, por um lado, considero que, né, nem que todo conhecimento tem validade, né, ele precisa ser trazido para a roda, né, ele precisa ser discutido e ele precisa ser trazido de maneira que a gente possa efetivamente debater, repensar e mudar. Bom, eu falei um pouco até dos aspectos históricos da educação popular, mas eu queria tocar hoje nesse sentido do popular hoje, diante do fenômeno que a gente vivencia cotidianamente, que é esse esgarçamento, né, do tecido social, das nossas relações sociais, do ponto de vista das posições de mundo ético-políticas, principalmente, né? Eu uso muito redes sociais, acredito que muitos de vocês também. Uso muito o Facebook e uso muito o Twitter também. No Facebook, ao contrário de muitas pessoas que foram, como é que se diz, bloqueando amigos, né, contatos que se posicionavam de forma diferente do ponto de vista político nos últimos 2 ou 3 anos, né, eu nunca retirei ninguém. Eu sempre deixei algumas pessoas que são declaradamente conservadoras, que acham que o governo tem que partir mesmo para uma ação mais conservadora dentro da sociedade, enfim. E eu me interesso de saber até onde, né, esse tipo de pensamento consegue penetrar e, de alguma forma, balizar a visão de mundo de pessoas que são pessoas boas. São pessoas que, não, na sua vida pessoal, não demonstram serem pessoas, digamos, fascistas, né? Então,
aconteceu essa semana um diálogo interessante com uma pessoa dessas que está no meu contato, né? Eu havia comentado que eu não ouço mais cigarras ali em Copacabana. O Rio de Janeiro é uma cidade onde você ouvia cigarra no verão o tempo todo. É o som do verão, é o som das cigarras nas ruas. Eu estava outro dia na janela e falei, gente, cadê cigarras? Eu moro num lugar que tem algumas árvores. Eu ouço sabiá, por que eu não estou ouvindo cigarro, né? E aí eu coloquei essa pergunta de brincadeira no Facebook, e algumas pessoas disseram, não, aqui eu ouço, aqui eu não ouço e tal. E uma pessoa dessas, né, disse que é porque as cidades estão cimentadas e aí não tem mais árvores. E eu falei, mas o Rio de Janeiro não é mais cimentado do que era, é muito mais cimentado do que era. Devem ser outros fenômenos, né? E aí eu comentei que eu sempre me interessei por esses temas porque eu tive a sorte de ter uma formação na escola pública com um professor de biologia que era um freiriano, um construtivista, né? Eu só fui saber isso depois. Mas ele nos levava aos espaços da natureza, Floresta da Tijuca, Praia da Urca, para ali admirar e tecer as perguntas a partir do que a gente encontrava na própria natureza, né? E que isso tinha me ajudado a ficar atenta para essas questões, né? E aí essa pessoa reagiu de uma maneira que me surpreendeu, porque ele disse, tudo vira política, eu nunca vi isso, porque eu havia citado a formação freiriana. Eu estou cansado disso, porque tudo vira política e tudo vira lição de moral em cima da gente. E eu fiquei me perguntando até que ponto a gente não terá embutido, pelo menos nós do mundo acadêmico eu tenho certeza que trazemos, e muitas vezes fazemos isso de forma inconsciente, uma certa arrogância da certeza de estarmos no caminho certo, num mundo onde, sinceramente, qual é o caminho certo, certo mesmo, né? A gente tem que descobrir juntos, né? E o quanto as redes nos permitem expressar demônios interiores nossos, né? No sentido de realmente, aí sim, demarcar o nós e o eles. E o que isso tem a ver com a educação popular? Como é que nós vamos hoje trabalhar essa questão das formas de pensar? Como é que nós vamos discutir, por exemplo, sobre saúde, sobre o direito à saúde, quando a gente encontra toda essa circulação de saberes que muitas vezes já trazem pronto, né, para a segurança das pessoas, me parece que muitas vezes as pessoas se sentem mais seguras, certezas, né, certezas religiosas, certezas, às vezes, religiosas fundamentalistas, e que nos espanta muito porque nós queremos e estamos dispostos a tecer um caminho de construção. Como enfrentar esse desafio hoje? Eu não tenho respostas, eu tenho muita perplexidade. E penso que esse é um caminho que tem que ser feito fora das mídias digitais. Pode até não prescindir das mídias como um meio de comunicação, mas não pode se restringir às mídias. Ele tem ficado muitas vezes restrito às mídias. Outra coisa que me impressionou bastante também essa semana foi assistir um filme nacional chamado Amor Divino. Não sei se vocês já viram. Que ele projeta para um futuro, no Brasil, uma sociedade que, obviamente, pelo que o filme sugere, é distópica no sentido de que o lugar das relações e das pessoas está bastante modificado, mas no qual predomina um pensamento religioso de caráter neopentecostal, evangélico, né? Pelo menos sugere muito esse tipo de religião. E, por exemplo, a relação entre a pessoa que necessita de um conselho religioso, trazer uma questão com o seu pastor, ela é feita dentro do carro, num drive-thru, um atendimento individual. Então, ressaltando o individualismo da sociedade, que nós corremos o risco de exacerbar, ele já existe, mas de exacerbar com uma visão religiosa apoiada por ela ou não. O filme, em hora nenhuma, condena ou critica ou ironiza a dimensão religiosa. Ele apenas mostra um possível desdobramento de uma prática religiosa fundamentalista que oculta algumas coisas enquanto
sustenta outras, né? Então, é algo para a gente interrogar, como trabalhar essas questões, né? E aí, assim, só lembrando, o popular, na educação popular, tem a ver com posicionamento que não tem nenhuma neutralidade, que se apresenta e denuncia as diversas formas de opressão e subalternização de pessoas e grupos, né? É um alinhamento claro em favor de mudanças profundas nas formas de produzir e distribuir riqueza. É uma luta longa e histórica, na qual temos de ser educadores pacientemente impacientes, né? Lembrando aí o texto, acho que é do Moacir Gadotti, né? Que o Paulo Freire também fala disso. Não, isso é o Gadotti, o Moacir Gadotti. Ele cita Paulo Freire. A paciência histórica. Que fala Cecim ajudou a organizar, que está no primeiro caderno. Sim, quando ele fala que eu tenho paciência, mas não quer dizer que eu não estou fazendo nada. Né? Eu, enquanto aguardo pacientemente, eu não estou de braços cruzados. Né? Eu estou na ação, na prática, na caminhada. Né? Eu acho que esse é o desafio da paciência impaciente. E aí eu acho que eu queria retomar algo que foi trazido brevemente pela Verinha de manhã, que é um distanciamento que eu acho que nós precisamos fazer também. Um exercício de distanciar, né, dentro dessa momento onde a gente muitas vezes se sente indignado, se sente triste, né, e a gente o tempo todo às vezes reproduz formas também de opressão. Quando a gente chama outro de bolsominion ou de gado, isso é muito ofensivo. E eu faço isso, eu confesso. Eu acredito que todos nós, em algum momento, quando nos indignamos, o sangue sobe, a gente vê coisas tão absurdas que a gente lança a mão, a gente cai nessa arapuca. Eu acho que isso é uma arapuca na qual nós, na educação popular e saúde, temos que ter claro que é uma arapuca. Não que a gente não vá cair de vez em quando, porque somos humanos, né? Mas ter claro que é uma arapuca que temos que evitar, que temos que tentar superar de alguma maneira. Também não tem muitas respostas para isso, né? Então, se o popular é de fato, né, um convite permanente, uma mão estendida para que as pessoas subalternizadas tenham voz e usem essa voz, como vamos caminhar para buscar as saídas sem excluí-las, né? E ainda que essas narrativas que eles trouxerem reafirmem a opressão num primeiro momento. Como que nós vamos desvelar, né, essa realidade pseudo-concreta, né, que para eles significa ter voz diante de pessoas que muitas vezes se mostram arrogantes para nós, né? Então, o convite é esse, né, para a gente, primeiramente, nos darmos o direito de ficarmos perplexos, assustados, tristes e fazer uma autocrítica, sem necessariamente ser um autopenitenciamento, né? É claro que vivemos um momento singular, penso eu, na história do país e talvez na história do mundo. Há claramente um momento de inflexão histórica, né? E são momentos onde muitas coisas ainda estão muito interrogadas, né? Mas a minha aposta é que essa perplexidade e o mal-estar coletivos podem ser um adubo que permitirá tecer novas caminhadas, né? E aí eu convido todos e todas que tragam seus medos, suas dores, tristezas, indagações, esperanças, porque a gente não tem outro momento, né? Eu discordo completamente de qualquer pessoa que diga antigamente a vida era melhor. Hoje é o melhor momento, hoje é o momento que nós temos para viver e que temos para tecer possibilidades. Eu quero tecer possibilidades para que meu neto possa usufruir, mesmo que eu não venha a usufruir delas, né? E então é o aqui e agora mesmo que é o melhor momento que nós temos, é o único que nós temos, aliás, né? E aí a gente tem que renovar nossas esperanças para ir nos acolher a nós mesmos, na nossa fragilidade, até para que possamos ser fortes, né, e cada vez mais fortes coletivamente. E aí, terminando, né, eu cito também um poema, né, do caminhante, do caminho que se faz ao andar, né, e a gente sabe que a gente tem uma estrada dura e longa, né, mas é o que confere também sentido, né, à nossa vida. Nós, da educação popular, não encontramos sentido a não ser, de alguma maneira, buscando construir no nosso cotidiano novos coletivos, novas forças que apontem para uma sociedade mais justa e mais igual. Obrigada. Já quer falar. Já mobilizou, viu? Eu também quero.
Depois de você. Opa! Opa, já tem 3 inscrições aqui. Bom, pessoal, Quero deixar claro uma coisa. Eu me apoiei em alguns autores para trazer algumas ideias, mas eu não quis, por exemplo, porque existem campos filosóficos específicos que vêm pensando essas questões, mas eu não quis circunscrever. Eu trouxe perplexidades muito minhas mesmo, né? Balizada aqui e ali pela voz de alguns autores que trazem alguns conceitos que eu acho importantes. Só isso. Ok, vou só checar aqui o chat. Boa tarde, o José de Goiás deu boa tarde aqui para a gente. E eu reforcei que quem tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer, né, no qualquer momento, falando, ou se quiser também escrever no chat, pode escrever que a gente lê. Tá? E todo mundo, de preferência, se puder ligar o vídeo, é bom, porque a gente fica se olhando aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Peraí, até agora sumiu. Pronto, agora sim está melhor. Bom, gente, então eu vou passar aqui, já que ainda não tem demanda daí de fala, tá? Eu vou passar aqui para o Reinaldo e depois a gente tem Sônia, tem o eu e quem quiser mais falar aí. Tá? Pronto, Reinaldo. Está muito instigante esse debate, eu acho que por isso que a gente se anima logo a botar lenha na fogueira. Eu queria refletir um pouquinho sobre essa reconceitualização, ressignificação do popular. E numa perspectiva que eu chamaria de ir às raízes, de ser radical. Eu me lembro que na década de 70, se discutiu sobre o conceito de educação. E eu me lembro de Luiz Eduardo Vanderlei, ele ampliava o conceito de popular para além de uma teoria econômica estrita que opõe na relação econômica o empresário, o trabalhador, o proprietário dos meios de produção, os assalariados. E tenta ampliar o conceito de popular às classes populares, não só a classe trabalhadora, né? E insere dentro das classes populares também aqueles que não estão na relação de trabalho, né? Seriam o lumping, os marginalizados, não propriamente assalariados, portanto, produtores da mais-valia direta. E aí entra também os pequenos empresários, os pequenos autônomos, né, que vivem do próprio trabalho. Enfim, ele tenta criar um conceito que amplia o máximo, né, inclua o máximo de categorias de trabalhadores nesse contexto. Eu me lembro também que os movimentos sociais, principalmente na América Latina, na América Andina, se rebelou contra a própria conceituação que lhes davam de camponeses ou operários, né? E buscavam recuperar a sua identidade a partir de suas raízes ancestrais. E aí muitos movimentos de educação, muitos movimentos populares, né, se reconfiguraram como movimentos étnicos, né, inclusive que fundamentaram as lutas por construção de estados plurinacionais, que buscam uma estrutura jurídica capaz de organizar a sociedade política, né, o Estado, incorporando organicamente as diferentes lógicas de organização, portanto, diferentes cosmovisões e estruturas jurídicas dos diferentes povos, né, que compõem o Estado. Isso é a própria concepção de Estado plurinacional, que é, por exemplo, o Estado plurinacional da Bolívia, do Equador, que foram reconstituídos a partir desta reconceitualização das próprias classes populares, que já se auto-identificam
não mais dentro do quadro estrito de uma definição econômica, né, que opõe justamente as relações de produção, e passam a se identificar a partir de relações étnicas, portanto, com suas raízes ancestrais, né, valores de fundo, princípios de vida e tudo mais. Então, é um pouco nessa perspectiva que eu vejo um movimento de radicalização da própria compreensão, da própria assunção do popular, não como simplesmente classes, relações de classes, de trabalho e produção, mas relações sociais, culturais, que implicam a dimensão ética, né, do ethos do povo, e a dimensão epistêmica, do modo de reconfigurar o próprio modo de viver, de pensar, de se relacionar. Esse seria, eu acho, uma perspectiva de radicalização popular. Uma outra dimensão que eu acho importante é ver o popular na ótica moderno-colonial, né, que define sempre o outro tendo como referência o próprio modo de pensar e de ser, vendo as diferenças do outro como falta, como negação, como ausência de aspectos que para si é negativo, é positivo, vendo o outro nas suas diferenças simplesmente como negação, como falta. Daí é o que justifica justamente a relação de arrogância, de superioridade, que se baseia na negação do outro. Essa, inclusive, é o exercício de uma lógica formal empobrecida, ou seja, se o conceito e a ideia é definido pela relação entre idem e o não idem, entre o ser e o não ser, né, pela oposição, né, eu me defino imaginando o contrário e negando o contrário, né, essa é uma lógica de identificação, de definição, e é empobrecida porque vê o outro apenas como negação do si, né? A aplicação dessa lógica nas relações entre grupos é o que produz a ideia de nós e eles, né? Henri Tajfel mostra como as relações de preconceito, de estereótipos, é uma relação entre grupos, em que cada grupo se assume por determinados valores, né, e imagina o contrário. Os europeus que vieram aqui ocupar, no penúltimo século, colonizar o Sul, né, vinham com a ideia de alguns valores de identidade nacional, né? Por exemplo, os europeus se identificavam muito por serem povos ligados ao trabalho, à família e à religião, né? E vendo os outros povos diferentes aqui, os caboclos, os afro-brasileiros, os indígenas, né? E tem outros modos de família, de religião e de modo de viver com a natureza, né? Identificava como pelo negativo, que não trabalha, que não tem religião, que não respeita as relações familiares, etc., segundo a sua ótica. Então, a ideia da definição identitária nessa lógica moderna, vendo sempre o outro como pelo negativo, pela falta, é uma forma de justificar a dominação, portanto, a arrogância. E, às vezes, eu acho que a crítica que a gente pode fazer não só é a arrogância em si, mas a lógica que fundamenta essa relação, que é uma lógica de uma episteme, um modo de pensar típico da modernidade, né? Você vê, por exemplo, todo o modo de imaginar e representar a realidade
criada a partir da ideia da perspectiva, que foi uma criação da modernidade como forma de representação da realidade. A perspectiva permite visualizar em profundidade o objeto de observação, né? E em profundidade isso permite colocar os que são mais distantes numa dimensão menor do que aqueles que são mais próximos. A diferença não é maior ou menor, mas justamente entre proximidade ou distância, né? Então, essa estrutura de visão, portanto, de imaginação, dá uma sensação de realidade, de representação da realidade e, portanto, cria a ideia, o pressuposto de aquilo que eu estou vendo, que eu estou pensando, aquilo que eu estou imaginando é verdade, né? E representa a realidade, né? Quando, na realidade, ela segue uma lógica de representação que é diferente, por exemplo, ou tantas outras usam outra forma de olhar e de representar outras estruturas lógicas de representação da realidade. Mas, então, pensar a relação com o outro, entre nós e eles, por outras lógicas. E eu imagino, por exemplo, a lógica da potência e não a lógica da falta, né? Você definia as classes populares por suas carências e por sua necessidade. O Vado foi muito brilhante ao definir todas as categorias. A crise de compreensão é nossa, até porque a gente está usando categorias para entendimento das classes populares que não são adequadas para entender a potência das classes populares. Aí eu me lembro de uma das pesquisadoras da história da africanidade no Brasil, né? Ele diz que toda a historiografia sobre a diáspora africana no Brasil é feita sob a chave da escravidão, né? A escravidão que foi um processo extremamente violento de negação. E quando a gente vê os afro-brasileiros sempre como resultantes ou ligados à interpretação da escravidão, acaba por negar todo o potencial e a diversidade étnica, epistêmica dos diferentes povos e das culturas de base que vieram à tona, e do potencial desses povos. Aí que ela propõe reescrever a história dos africanos do Brasil a partir dos quilombos, né? Não mais do escravo, mas dos processos de empoderamento e de resistência, de reconstrução de relações de força a partir dos quilombos, né? E aí você vai rever esses povos, essas classes populares como potentes, na sua potência, né? Recentemente, por exemplo, eu descobri que os quilombos mais resistentes no Brasil estão na Amazônia, né? Se você identifica, e são quilombos que nunca foram dominados pelas agências coloniais, por mais exército, por mais violência que as classes dominantes coloniais tentavam fazer contra os quilombos eram e são liderados por mulheres, né? Então, a gente começa a rever a história das classes e dos povos, né? Eu diria assim, populares, os povos, né? Numa perspectiva não colonial, buscando usar categorias de interpretação que escapam ou que não se reduzem à lógica da oposição, né? Mas incorporam todas as lógicas de relação, né? Que são visões de mundo muito mais complexas, né? E muito mais diferentes entre si, mas também com uma complexidade muito grande na sua concepção do eu, do outro, a relação entre
entre os diferentes grupos sociais. E ver e procurar identificar nas classes populares, né, não só nos outros, mas no mais íntimo de nós mesmos, buscar encontrar o outro no que há de mais íntimo de nós mesmos, né, pela potência, né? E onde que está essa potência, né? E aí que eu acho que estaria no reencontro que cada um, que cada pessoa, cada grupo, cada povo, no reencontro de cada pessoa, de cada grupo, com suas raízes ancestrais. Isso é, com todas as gerações, né, que geraram a vida, que me tornaram possível a minha vida, e todas as gerações que eu estou tornando possível com a minha vida, né? Ou seja, nas culturas, em algumas culturas africanas, todas as gerações passadas estão presentes na criança que nasce, e todas as gerações futuras já estão presentes na vida de cada um de nós. Então, criar um ambiente sustentável, né, não só é criar para as gerações daqui a 10, 20, 50, 100 mil anos, mas criar uma relação íntima de sustentabilidade com essas gerações que já estão presentes na nossa vida. Por isso que, assim, o presente, né, e a intimidade ancestral que cada um encontra em si mesmo, de fazer evolucionária, seria constitucionária, no sentido que constituem as conexões vitais, né, entre cada núcleo de subjetividade viva, faz com todas as redes de relações integrais com todos os seres do universo. Então, só para concluir, eu acho que um caminho metodológico, mais do que assim técnicas de grupos, dinâmicas de grupos, são caminhos que essas culturas ancestrais nos ensinam, que permitem tanto uma conexão de grupo, quanto processos de conexão com o universo, com toda a vida do universo, a partir da intimidade de cada um. Então, você vê, por exemplo, o processo de meditação, é um processo de conexão profunda, não no indivíduo, mas na própria subjetividade, com todos os seres que tecem a minha subjetividade, né? O próprio processo de terapia, de cura da ayahuasca, permite justamente essa conexão profunda com toda essa rede de conexões que constitui a minha vida, né? Ou até mesmo as práticas, né? As medicinas, né? Do rapé, da sananga, do cambu, são medicinas que os povos originários estão nos ensinando, ou nos dando acesso hoje, juntando com todas as outras formas de medicina popular, né, que vem de origem afro, né, elas são mais do que metodologias técnicas, são processos, são caminhos, né, possíveis de se trilhar para se fazer se reconstituir essas mediações de conexão com o que é de radicalmente popular em nós, em cada um de nós, nos nossos grupos, nas nossas relações. Então, aí talvez a gente encontre uma conexão radical com os trabalhadores camponeses de origens ancestrais, nos indígenas, nos afro-brasileiros, ou mesmo nos povos originários da Europa ou de outros continentes, né, do Oriente. Enfim, essas são algumas reflexões que eu imagino assim, para reconfigurar, redimensionar uma popular e das práticas de educação popular, e mesmo de vida e de saúde, né? Muito bom, Reinaldo. Agora vamos passar para a Sônia.
Depois eu falo e você comenta ali para blocar. Estou bom estar aqui ouvindo e aprendendo e pensando, né? Principalmente. Estava outro dia me dando conta de como que a gente tem que reservar mesmo esses tempos, né? Para a gente refletir o que a gente acredita e como que a gente aprofunda o que a gente está pensando. E a gente vive num mundo que não privilegia isso. É estranho, mas a gente tá fazendo um exercício muito bacana. Eu fiquei com algumas questões ouvindo Helena e agora ouvindo o Reinaldo, por exemplo, e aí eu queria pegar um ponto que é essa ideia de como não excluir as falas e as práticas que nos oprimem e com as quais a gente não concorda, não se identifica. E aí é claro que a gente não tem uma resposta, mas lembrando Vala, né, naquela ideia do Vala quase obsessiva de buscar as estratégias usadas pelos grupos populares para o enfrentamento dos seus problemas e das suas questões, e aí ele vai olhar para os caminhos religiosos como uma das coisas, e aí articulando, e naquele sentido, o Vala não falava no sentido que Reinaldo trouxe agora, como a ida às nossas raízes, né? Ele não falava isso, ele falava nessa questão mais, talvez, conjuntural, né? de busca de estratégias. E eu fiquei pensando que se esse caminho, ele, a mim, pelo menos, e acho que a nós nos parece importante, tanto na perspectiva das estratégias quanto das raízes que Reinaldo traz, ele não simplifica os nossos desafios, porque também continua sendo difícil dialogar, por exemplo, se a gente for pegar pessoas que estão envolvidas com os neopentecostais, as igrejas de nomes variados, né? Muito difícil olhar com essa paciência e conversar no diálogo com esse outro, com essa outra lógica e outra compreensão, para colocar um debate de diálogo, para colocar o diálogo. Então, assim, essa questão do diálogo que pressupõe esse reconhecimento todo, eu acho que exige um preparo nosso, e aí eu concordo que vai além das metodologias que tem que existir, não é? Mas vai além, porque pressupõe uma preparação talvez muito mais profunda, tanto teórica quanto epistemológica, mas também nesse sentido de preparo interior e na relação com o outro. E aí eu entendo que essa questão das relações, ela passa a ser importante. Mas também não é uma psicologização. Também tem várias... eu percebo que a gente está... Como o campo da educação popular é um campo híbrido, né? A gente fica numa linha muito tênue entre caminhos e teóricos e abordagens. Então, eu queria trazer essa questão e pensar assim que talvez também uma outra coisa que me preocupa é a gente se preparar tanto para o diálogo na perspectiva do debate, do embate e do confronto. Porque eu acho que a gente também está num contexto, numa conjuntura,
literatura, que se a gente não entender que esse campo também é campo de luta, e aí a luta na perspectiva do diálogo com debate, com confronto, parece que a gente abre mão do confronto. Então, eu acho que a gente não pode abrir mão disso, né? E aí, por exemplo, nossos companheiros que acham que tem que ter uma benesse, por exemplo, porque são populares, tem que estar confrontados. Nós, entre nós, quando em algum momento a gente também, por uma questão de inserção de classe ou por uma perspectiva diferente, não conseguir reconhecer o saber do outro, a gente tem que ser confrontado. Então, eu entendo, e no confronto maior, na perspectiva de luta política também. Então, eu queria agregar a questão do diálogo e dessa radicalidade na articulação do entendimento das estratégias, a questão do confronto e O Vala e da disputa, e das disputas, porque as disputas se mantêm, e a gente também está num campo teórico de disputas. Nós somos muito pouco... o campo da educação popular é muito criticado nesse sentido, né? De não identificar claramente, muitas vezes, nem sempre, campos teóricos. O Vala falava, permita-me discordar fraternalmente de você. Né? Eu estou lembrando que essa coisa do confronto, por exemplo, acho que o Vala era uma pessoa que não fugia do confronto. Pelo contrário, ele indagava, ele questionava muitas situações, ele trazia o confronto. Né? Muita delicadeza. Ele falava isso, permita-me discordar fraternalmente de você. Muitas vezes nas reuniões, se debatia saúde coletiva, se a discussão ficasse muito afastada, né, da inclusão das pessoas, da população, ele levantava o dedo e falava, mas a saúde não é coletiva? Ele fazia esse tipo de pergunta como uma forma de provocar mesmo e de confrontar. Né? Mas com delicadeza, né? De fato, com delicadeza, mas com muita firmeza também. Já? Eu vou agora... Eu só dizer que a gente já tem aqui participando também Gabriela Leites, né? A UFSCar, tem uma amiga ligada lá, mas que ela desligou a câmera por um momento. O José de Goiás. Se vocês quiserem, quem tiver aí na UFSCar, colocar o nome para a gente ressaltar aqui, pode ser no chat, se não quiser falar. E Gabriela, se quiser se apresentar, dizer de onde também, pode colocar no chat. E quem de vocês quiser falar, desde aí onde vocês estão, comentar, fiquem à vontade. Tá? Então, assim, não, o que eu ia dizer realmente como eu estava falando hoje de manhã, né? A gente pensa em falar uma coisa, depois já vem outra e vem outra, porque a todo momento, assim, a gente no bom sentido, né, provocado, né, mobilizado, né, a partir dos conhecimentos e das reflexões que a gente vai escutando dos companheiros, né, e das companheiras. Eu ia falar uma coisa, mas primeiro eu vou dizer um ponto, assim, puxando essas duas falas de vocês últimas, assim. Eu talvez, assim, um caminho importante para esse diálogo com esses saberes ancestrais, né, e que já estão também se construindo nos saberes futuros, e com esse diferente, né, como Sônia traz, né, eu volto para a extensão, no seguinte sentido. Eu acho que é muito importante como caminho a gente conviver com as pessoas, né, nos territórios. Então, porque na convivência, porque não tem assim um processo educativo, vamos dizer assim, muito formal, onde você vai ter acesso a esses conhecimentos, esses saberes tradicionais, né, enfim, de gerações anteriores e que vão se construindo, que hoje estão se modificando de acordo com esses contextos também que a gente está vivendo, esse fenômeno, por exemplo, né, das igrejas neopentecostais, e, enfim, entender as lógicas, os tempos, os sentidos
das outras pessoas, assim, na minha trajetória eu aprendi que a gente aprende realmente só convivendo e com muita paciência. É uma coisa que não se dá com hora marcada, não se dá em um cronograma fechado, sabe? Assim, se dá realmente você convivendo com as pessoas na dinâmica que aquele território evoca. E você se deixando, primeiro, mergulhar na realidade social e se deixando também afetar, se deixando mexer, se deixando mobilizar. Claro que isso, assim, é porque às vezes a gente diz uma coisa, as pessoas já levam para outra. Então, assim, não é também que a gente deve, por exemplo, chegar em um território sem nada na cabeça, achando que é um vazio. Não, a gente tem objetivos, a gente pode ter intenções, pretensões, mas eu acho que assim, um caminho importante é você conviver primeiro. E aí eu lembro assim, eu quando fui aprendendo a fazer educação popular, né, ainda estou aprendendo, mas quando eu comecei, né, pela extensão, eu tinha assim, no início 2 grandes referências, né, até hoje. Uma é Eymar e a outra é Falcão, né? E não tem 2 jeitos mais diferentes de entrar na comunidade do que Eymar e Falcão. E os dois, educação popular. Mas por quê? Porque Falcão ele já chega com uma coisa extremamente objetiva. Então, assim, primeiro que ele já chega porque alguém chamou, porque, enfim, teve alguma demanda para a universidade estar lá, e aí ele chega e vai, e aí Falcão é muito organizativo, então ele já ia para os espaços de organização da comunidade e de uma forma bem pragmática, estou dizendo assim, pragmática no bom sentido, assim, olha, precisa ter um enfrentamento aqui com os donos de usina porque eles querem desapropriar, ou então a Vila de Pescadores da Penha estão querendo desapropriar, levar os pescadores embora porque querem instalar hotéis aqui. Então ele chegava de forma bem objetiva junto com o pessoal para dizer, olha, o que é que a gente tem que fazer aqui e tal. Eymar não, Eymar já chega, vamos primeiro conviver, vamos conversar com as pessoas. Claro que Falcão em todo momento, é tanto que ele tem afilhado tudo quanto é lugar também, ele vai criando vínculos e afetos enquanto faz isso. Mas eu sinto que, em contraponto ao método que Falcão fazia, o método que Eymar construía junto com outros companheiros já era mais calmo, no sentido assim, vamos primeiro conviver, conversar, vivenciar, e à medida que a gente vai vivenciando, vão aparecendo as questões. As questões, os problemas, eles não deixam de aparecer. E a gente não vai deixar de ter um papel, mas não é uma coisa que eu chego muito diretivamente fazendo, né? Então, claro que não é uma coisa ou outra, acho que a gente tem que aprender com as várias formas, né? Muitas vezes, às vezes, trabalhando no projeto de Eymar, com o estudante, às vezes eu me inquietava, que às vezes achava que demorava demais para começar a fazer alguma coisa. A gente está aqui, está fazendo visita na comunidade, é muito bom, mas o que é que a gente vai, está na hora já de fazer algo mais operativo. Mas, enfim, mas realmente, sem você conviver, não tem como, né? Eu acho, sem você conviver e sem você... sabe, assim, atuar e participar daquele espaço como uma pessoa, como quem você é na sua inteireza. Então, eu vou lá, não vou como Pedro, assim, só Pedro professor, vou como Pedro ser humano que tem os meus limites, tem as minhas potências, tem os meus gostos, adoro cinema, tenho uma filha linda, maravilhosa, tenho uma esposa que eu adoro, meu contexto é esse, minhas dificuldades quando acontecem são essas, e a gente coloca isso tudo na roda e as pessoas ajudam também a gente lá e a gente também ajuda as pessoas, assim, ajuda nos momentos de crise, né? Enfim, nós somos parceiros na luta pela vida. E assim, eu vejo que um caminho importante é esse. Por isso que às vezes eu acho interessante, assim, por exemplo, eu estou no território onde eu atuo mais localmente, que é no bairro do Cristo, em João Pessoa, a gente está há 12 anos, né? Por um lado, você vai dizer, é muito tempo no mesmo território. Mas, por outro, tem essa dimensão, assim, da gente criar um vínculo e ter tempo e paciência para entender os contextos. Eu lembro, por exemplo, que na época da campanha, teve companheiras, agentes comunitários de saúde que a gente trabalhava, que foram abraçar a campanha do Bolsonaro, né? Então, assim, mas eram pessoas da minha convivência lá, super parceiras, então
Aí, na hora, assim, eu fiquei... Isso que você falou. No caso ali, eu não pude excluir, né, do Facebook. No Facebook eu excluí mesmo algumas pessoas. Mas, assim, mas na vida, na hora... Aí eu fiz o quê? Eu disse, não, eu vou conversar. Na boa. Não, enfim, aí nem se fala. Mas ali, eu sentei, escutei. A pessoa disse as suas razões, entendeu? E, no final, demos um abraço. Digo, olha, eu respeito o teu caminho, né? E você também, né? Respeito o meu. Não concordo por isso, por isso, por isso. Fui bem claro, mas aqui vamos trabalhar que a gente tem um objetivo comum. Claro que aí, ao longo do tempo, a gente seguiu conversando tudo mais. Mas naquele afã da campanha, eu digo, nem eu vou achar que eu vou mudar a cabeça né? A mobilização, o sentimento daquela pessoa, nem eu vou romper uma história de anos que a gente trabalha junto, porque agora a gente está em polos diferentes, entendeu? Então, assim, são coisas. E aí, para fechar minha fala, assim, uma coisa que Zé Neto, nosso companheiro lá da UFPB, bate muito, e eu acho que é muito importante, assim, bate nessa tecla, assim, da educação popular também como uma dimensão metodológica, né? Eu quero provocar um pouco vocês nesse sentido. Ele fala assim, como uma dimensão que orienta os nossos procedimentos. Então, assim, claro que não pode se restringir a isso, mas acho que essa dimensão é uma dimensão importante também, ou seja, como é que eu conduzo os processos que a gente participa, né? Como é que os processos de gestão dos espaços onde eu participo? Alguém falou aqui, acho que ontem ou hoje, a própria sala de aula, né? Então, assim, a próprio jeito de fazer pesquisa. Então, a educação popular, o popular da educação popular, para mim, ele também fala muito do como a gente faz. Não pode se reduzir a isso. Mas esse como é importante até para a gente chegar no horizonte que se almeja chegar, né? E aí, isso também eu acho, particularmente, que não pode ser uma coisa fechada, né? Uma receita de bolo, evidentemente, todo mundo concorda com isso, mas eu acho que deve ser algo para a gente ter em mente, até para a gente se autoavaliar a nossa experiência, autoavaliar o caminho que a gente vai construindo e tá sempre pensando em como é que a gente, o nosso coletivo e as nossas experiências podem ser melhor. Melhor em que sentido? Não no sentido de melhor do que o outro, mas no sentido de melhor do que si mesmo e nas perspectivas que a gente... Então, acho que o procedimento é muito importante. E aí, assim, eu falar sobre a educação popular e não me preocupar em ter procedimentos coerentes com esse popular, entendeu? Eu acho preocupante. E aí a gente vê muito isso, né? A gente vê muito isso. Então, claro, aí eu acho que é um elemento importante para a gente estar tá pensando também. E, inclusive, Zé Neto, assim, a gente tem muito orgulho que ele, antes de se aposentar, ele saiu candidato a reitor da UFPB na última eleição de reitor, e foi um movimento muito legal, porque a gente sabia, assim, que tinha pouca chance de ganhar, porque não ia jogar aquele jogo pesado, né, das grandes campanhas, mas ele insistiu muito nisso. Não, nós vamos fazer uma campanha onde nós vamos colocar um modelo de universidade popular, que a gente acredita. Vamos construir junto e nós vamos para o debate com a comunidade, dizendo que modelo de universidade, modelo assim, que projeto de universidade a gente acredita que é possível. E uma coisa que pegou muito em toda a campanha foi sempre isso, o procedimento. Como é que a gente procede, né? E como é que a gente constrói metodologicamente as coisas, é uma dimensão importante. Eu queria, antes de Helena e Sônia irem para esse campo da dimensão metodológica... Só dando um alô aqui, quem está na UFSCar é Natália Stoffel. Está lá na UFSCar com a gente. Boa tarde, Natália. Obrigado por estar com a gente também. Vamos passar para a Verinha aqui. Assim, eu fui escutando vocês todos e fiquei me lembrando de uma questão que eu acho que ainda não chega nos procedimentos, nas abordagens, mas que ela é fundamental para isso, né? Porque eu fico pensando assim, que quando vocês trazem, ontem a gente discutia
a reciprocidade, a complementariedade, né? E hoje a gente discute essa ideia de confronto. E aí eu me lembro de que se discutiu muito, mas nos velhos tempos de rede de educação popular, que era um espaço importante de informação, e a gente discutiu muito essa mediação entre, se dizia assim, temos medo do conflito, né? E não é o conflito que constrói a nossa capacidade argumentativa, né? Agora, então, assim, e aí eu me lembro de uma outra coisa que, por exemplo, o Miguel Arroyo sempre falava muito, Pedro Demo fala muito disso, que é assim, e o Freire falava muito disso, que é essa nossa capacidade de ser curioso epistemologicamente, com uma perspectiva de estar o tempo todo questionando o que me rodeia, né? Então, eu vejo essa dimensão de perceber o conflito ou o confronto como algo que nos faz ampliar o olhar, ver mais amplo e poder rever a minha própria postura em diálogo com as posturas dos outros para que eu possa ampliar o olhar. Me lembro, inclusive, daquela discussão da utopia que o Galeano faz, que a cada passo que a gente dá, o olhar se amplia, né? Então, e o horizonte fica mais longe. Então, eu acho que nesse afã de discutir amorosidade, de discutir o diálogo, de discutir compreender o outro em suas diferenças, às vezes a gente colocou um pouco em segundo plano toda essa questão dos questionamentos, que são princípios da explicitação dos conflitos, como elemento-chave da problematização que nos faz seguir em frente, né? Então, eu digo muito lá no Ceará assim, que a gente não tem medo de arengar, né? Eu brinco com essa história do arengar. A gente não tem medo de arengar porque, assim, o que eu chamo de arengar, né? Que é, assim, arengar com o Pedro, arengar com um companheiro, uma companheira, significa a gente perceber que a gente não sabe tudo, que ela também não sabe tudo, e que a gente pode, colocar as nossas capacidades argumentativas, a gente pode construir uma outra possibilidade que nem é a minha, nem é a dela. É uma outra que a gente ainda não tinha pensado. É colocar no sentido que não estava ali antes, né? Que a gente constrói. Então, eu penso que essa discussão também é uma coisa que nós precisamos aprofundar, né? Mas de que a problematização que a educação popular propõe, ela não pode prescindir de trazer o que está embaixo da mesa, né? E que, às vezes, por medo de construir esse argumento, por medo até de explicitar esse confronto ou este conflito, que pode gerar uma coisa muito potente e não nos imobilizar ou nos fazer retroceder, a gente deixa de emergir novas coisas. E acho que essa é uma coisa que a gente precisa refletir mais. Obrigado, Verinha. Posso passar para a Helena para ela dar o fechar ainda, a gente ainda está com tempo bom. Mas para ela dar uma pincelada. Está querendo falar? Só um detalhe, né? Passa lá. Porque a questão do confronto, do conflito do arengar, né? Por que a gente tem medo do conflito? O que é que nos gera medo? No fundo, eu acho que depende do quadro, da estrutura do
contexto para a relação, porque toda relação é uma relação com diferente. Né? Só tem a diferença é constituída na relação. Né? A diferença, portanto, é uma qualidade não do indivíduo, mas da relação. Agora, portanto, a diferença é uma estrutura também de conexão. Né? E como é que se pode configurar a diferença de uma maneira viva, vital, e não mortal? Eu acho que a lógica predominante na cultura moderna, ela gera uma lógica de destruição recíproca. Né? Porque se eu vejo, como Sartre, acho que exemplifica muito bem, né? A teoria que ele desenvolve, eu acho que ele leva ao paradoxo a cultura e a lógica de pensamento moderno ocidental, ou seja, o sujeito se constitui na relação com o objeto. Eu só me transformo, me constituo na minha liberdade, na minha subjetividade, mediante uma ação de transformação do mundo, da minha ideia. Né? Ele diz, o marceneiro não existe em si, ele se existe pelo que ele faz. É fazendo cadeiras, é transformando a madeira que ele se transforma sujeito marceneiro. Então, a ideia de que toda relação está montada nessa relação de sujeito-objeto. O sujeito se constitui na medida em que transforma o mundo em objeto. O paradoxo acontece quando o objeto da própria ação, da própria vontade, o pensamento, o desejo, é um outro que também quer se tornar sujeito e, para isso, precisa me transformar em seu objeto. Né? Objeto de ação, de transformação, de desejo. E quando, então, há uma relação entre sujeitos, que para serem sujeitos precisa negar a subjetividade do outro, transformar o outro em objeto, é o que ele diz, o outro se constitui como o inferno para o sujeito. Né? Então, nessa lógica da oposição sujeito, se constitui mediante a negação da alteridade, da subjetividade do outro, que precisa transformar o outro em seu objeto de ação, nessa lógica não há saída para o conflito, porque o conflito, ele necessariamente, esse confronto, essa relação, implica a negação, a morte do outro ou de si. Né? Agora, o que é que nos permite entrar numa relação sem o medo da morte? Né? Eu acho que aí, na medida em que a gente cria o contexto, os dispositivos relacionais, que vão além dessa lógica. Paulo Freire dá uma solução, né? Epistêmica, epistemológica. Ele diz que o conhecimento é a relação entre sujeitos mediatizados pelo mundo. O objeto de ação e de objetificação, portanto, do conhecimento, do poder, de saber, não é o outro, mas é o mundo que, junto com o outro, a gente concebe, constrói e que cria o contexto que torna possível a interação entre os sujeitos, a interação de reciprocidade, de diálogo, de construção mútua. Então, aí já apresenta uma outra lógica, né? Que é muito mais complexa, que torna possível arengar, entrar numa relação com o outro na sua diferença, na sua subjetividade, no sentido de compreender e transformar o próprio contexto que a gente está constituindo nessa relação. Né? O mundo é o contexto que é produzido na relação do sujeito, mas ao mesmo tempo sustenta a relação do sujeito. Né? Então, compreender e transformar o mundo é compreender, transformar, criar o contexto que torna possível a relação de reciprocidade entre sujeitos pessoais, coletivos, culturais, etc. Então, é um pouco essa questão que eu queria colocar, que poderia ser mais ainda, um pouquinho mais avante, né? Entender o mundo não só como construção humana, mas o mundo como a mãe natureza, né? Como a natureza, como esse grande ser vivo que torna possível a Pachamama, que torna possível
a subjetividade, a originalidade, a singularidade de cada um, cada sujeito, na relação com os outros, e que alimenta essa relação, né? Portanto, mediatizada pelo mundo, não é só pelo mundo humano, político, econômico, mas com todo o mundo dos seres vivos e toda a natureza, em que cada ser vivo é constituído, alimentado na sua relação com o outro. Então, talvez essa seria uma perspectiva de entender a possibilidade do diálogo crítico, radical, né? E profundamente fraterno. Só lembrando hoje, eu estava saindo do hotel, uma mulher vindo de bicicleta, desceu da bicicleta na minha frente e disse: "Bom dia, irmão." Eu parei, dava para responder, ela continuou o caminho, foi entrar numa casa onde ela ia trabalhar. Então, uma pessoa que chega e que diz "bom dia, irmão", significa que há um conhecimento, há uma relação ancestral aí que mostra uma relação que vai muito além dessa interação específica. Bom. Valeu. Passar então para a Helena e fazendo as reflexões aí para a gente encerrar. Então, eu acho que foi muito bom. A minha ideia era trazer realmente só um início de debate, apontar algumas provocações, né, a partir principalmente de fenômenos percebidos, né, quase que foi uma fala meio fenomenológica nesse sentido, de como que rebate na gente, né, as dificuldades do diálogo, das relações, enfim, de posturas de mundo e os desafios para a educação popular hoje, né. Eu acho que as falas todas convergiram para algumas chaves, né? E aí, a partir agora da última fala do Fleury, eu até chamei chaves para uma radicalização fraterna da educação popular, né? Que seria a ideia de trabalhar classes, né, o conceito de classes populares a partir dessa compreensão de etnicidade como ancestralidade, né, como as nossas raízes, né? Trabalhar também a ideia de que precisamos analisar não apenas essa arrogância, como porque ela, na verdade, é um produto dessa lógica, ou seja, desvelar essa lógica, né, para nós mesmos e no diálogo com o outro, né, deixar muito claro qual é a lógica que está regendo a nossa fala, a nossa narrativa, a nossa colocação, nosso posicionamento, a nossa defesa, né? Eu achei interessante pensar que a educação popular pode ser também uma chave importante para que se estabeleça essa mediação histórica entre gerações, né? Gerações como algo que gera vida mesmo, né? Como produção de vida, né? E aí pensando gerações de humanos, mas também gerações de seres, né? Eu estou muito impactada com um livro que eu estou lendo que se chama A Vida Secreta das Árvores. É muito interessante, porque mostra todo um conjunto de articulações e de relações entre o ser planta, né, que nós desconhecemos totalmente, né, e não está imediatamente visível. Né. Não tem nada de místico nem de mágico, é um livro sobre biologia, mas é muito interessante. Né, e que a gente pode observar, né, depois que a gente lê, a gente pode observar visitando as árvores, né? Principalmente as florestas naturais, que a árvore plantada já é outra coisa. E aí tem a ancestralidade do ser árvore que se comunica com outros seres, e isso leva séculos. Então, uma árvore que está morta não está morta. Ela está alimentando outras subterraneamente das suas raízes. É muito interessante. Isso foi descoberto em muitas pesquisas hoje, trabalhando com essa vertente. Isso é uma mudança epistêmica importante. Né? Porque para nós até hoje ser planta é só para a gente arrancar e comer, né? Pensar também nessa ideia do confronto. Eu acho que a Sônia trouxe uma questão importante que e que a gente, e aí a nossa sociabilidade, isso vários sociólogos já vêm trabalhando essa questão, o quanto nós evitamos o confronto direto, claro, respeitoso, né, de olhar no olho e confrontar nossa lateralidade, né, para trabalhar os temas, e daí, inclusive, a violência represada, porque não conseguimos dialogar olho no olho, né? Confrontar não é algo ruim, é algo que precisa ser feito no respeito, na fraternidade, né? Eu acho que Pedro trouxe uma outra coisa que me lembrou uma fala importante que eu ouvi há
uns 40 anos atrás, de Celerino. Celerino Carriconde é um médico que desenvolveu processo de educação popular com populações periféricas em Recife, no bairro de Casa Amarela, né? E ele dizia uma coisa, ele era muito radical nessa postura dele. Para você trabalhar com o povo, você tem que morar com o povo. E ele morava com o povo, né? Então, mas qual é a convivência possível e máxima que nós podemos desenvolver com a população? Eu lembrei também da experiência lá em Quixadá, né? Saúde da família, na qual as equipes moravam nos bairros onde estavam os postos de saúde, foi uma experiência pioneira, né? Tinha algumas contradições, porque as pessoas no fim de semana iam para Fortaleza, né? Elas ficavam durante a semana, mas vivenciavam de uma outra forma. Então, acho que essas possibilidades, acho que elas, do tempo de convivência, né? Eu acho que é muito importante. E, por fim, o Fleury retoma a questão da diferença, né? Que não pode ser uma diferença de morte, mas de potência. Né? Não pode ser uma diferença onde eu negue... Isso é o fascismo, em essência. Né? É o querer matar o outro. Né? E a gente tem essa pulsão dentro da gente. Né? Por isso que o Mussolini disse, eu não criei o fascismo, eu o tirei do subconsciente dos italianos. Né? E tem um filme recente muito bom que coloca Mussolini aterrissando em Roma hoje. Chama-se Sono Tornados. Estou de volta. É muito bom. É muito bom. Sono Tornato em italiano, estou de volta. Estou de volta. Mas se você botar, é muito bom, porque mostra exatamente como que ainda persistem formas de trabalhar a diferença no sentido de anular, né? Da morte do outro. Tem mais Sono. Então é muito interessante. Eu também acho que o cinema é uma mídia fundamental, porque ali se expressam muitas questões das relações conscientes e inconscientes, das relações possíveis, dos desejos, né, das angústias humanas, de alguma forma veio substituir o teatro. O teatro também, o teatro ainda é um ato em si ali na hora, né? Mas o teatro é algo que fica um pouco mais dificultado pela própria questão da produção. Talvez se tenha que retomar o teatro também de rua, o teatro de arena, o teatro popular, né? O teatro do oprimido é uma das maneiras de se trabalhar as questões e de se trazer o conflito de uma outra forma. Então, eu acho que assim, eu fiquei muito satisfeita, eu acho que eu estou com várias coisas para pensar. Deixo essa ideia das chaves, né? Porque as chaves abrem portas, né? Abrem portas que às vezes estão trancadas há muito tempo. A gente fica numa felicidade quando acha uma chave perdida, né? Então, e que a gente possa pensar nessas possibilidades como potência para seguir na caminhada. Obrigada. Pois é uma outra forma de voltar, né? No debate com o Renato Rosendo lá em sábado, ele me falou de um vídeo produzido lá no Cariri, chamado Nunca Me Sonharam. Ah, sim. Nunca me sonharam. Não, já ouvi. Já ouvi falar também. Nunca me sonharam, ou nunca me sonharam, que fala dessa coisa de que o que sonhamos para nós, para nossas crianças, para nossas classes populares, né? Então, eu ainda não vi, mas me parece que é algo muito interessante. São falas de crianças e adolescentes que estão trazendo isso. Como falando de cinema, eu não posso deixar de falar. Porque vou logo me lembrando de um bocado de coisa e vou aproveitar agora o finalzinho assim para trazer uma reflexão que eu estava fazendo esse final de ano, início de ano, assisti muito filme, aproveitei, estava de férias, né? E assim, fui realmente observando assim, né, o quanto o cinema, você falou, né, do teatro, o cinema brasileiro, né, nessa conjuntura difícil que a gente está vivendo, realmente está tendo um papel muito importante, sabe? Né? Todo mundo sabe disso, mas eu estou, né, pegando isso só para ressaltar, no sentido de refletir o nosso momento de uma forma bastante, sabe, assim, de formas bastante, como é que eu vou dizer,
provocantes, mas ao mesmo tempo sutis. Não são filmes propaganda, não são filmes que convidam a gente a pensar, falar do tempo de hoje e não, então Bacurau, um exemplo melhor não tem. Divino Amor, que você mencionou, né? Que eu fui para o filme com expectativa, porque eu vi o trailer tinha manchetes das políticas desse atual governo, principalmente da Damares, né? E aí o filme, ele na verdade ele não toca em nenhum momento assim no governo de hoje, mas é o Brasil daqui a alguns anos, se essa situação se perpetuar. Inteligentíssimo, super sutil, super provocante, instigante, né? E os nossos documentários, né? Então, A Democracia em Vertigem, inclusive indicada ao Oscar de melhor documentário, acho que tem chance até de ganhar, porque o que eu vejo de críticos e de pessoas nos Estados Unidos elogiando como um dos melhores documentários que foram feitos no ano passado, não é brincadeira. E tem outro documentário também sobre o processo do golpe, que é O Processo, o nome, que também é muito bom. Enfim, então acho que assim acho que como o Reinaldo falou um pouco anteriormente, né? Um momento de crise como esse, né, de desestabilização, vai também gerando as oportunidades da gente, através também da cultura, da arte, pensar o momento de hoje, provocar novas reflexões e novos caminhos, né? É isso, gente. Eu estou muito feliz mais uma vez. Estamos todos por esse momento que a gente está tendo aqui. E veja só, nosso próprio coletivo. Então, quantos anos é que a gente não conseguia fazer um momento como esse, né? Quantos anos é que a gente não conseguia fazer um encontro praticamente todo ele autogestionado, né? Então, assim, claro que também a gente não quer, assim, fazer tudo só no sofrimento. Mas tem algo para a gente reaprender, talvez, né? Nessa experiência que a gente vem discutindo desde ontem, na perspectiva da autonomia nossa, né? Da clareza da diferença entre o instituído e o instituinte, enfim. São reflexões para a gente fazer. E eu ainda diria uma coisa a mais. Além do autogestionamento, a questão da gente romper um pouco com as massificações. Durante esses últimos anos, nós, os coletivos de educação popular, assim, apostamos muito em encontros mais massificadores, nessa perspectiva de trazer gente nova, e não apostamos no aprofundamento, nas reflexões sobre o que vínhamos fazendo. Acho que nós estamos instaurando, a partir da crise, as nossas possibilidades de reviver, né? De resistir e de refletir sobre o que a gente precisa retomar e para seguir. E muitas pistas já estavam, né, na caminhada. Tem uma cantiguinha do Estadiel Lima, que vai estar conosco amanhã, que ele diz assim: avança maré, descansa, avança maré, recolhe para descansar. Eu acho que a gente estava precisando disso, né? Avançamos, agora precisamos recolher para descansar e renovar as forças. Muito bom. Valeu.